O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 21 da Constituição, e na qualidade de grão-mestre da Ordem de Rio Branco, resolve admitir, no quadro suplementar da Ordem de Rio Branco, no grau de Gran Cruz, o senhor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Com a palavra, o senhor embaixador Nestor Foster. Boa tarde a todos. Senhor Olavo de Carvalho, senhor representante permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, embaixador Fernando Simas, senhores agentes militares, civis, diretora para o Brasil do National Security Council, Amy Radetzky, amigos que vieram do Brasil de longe, doutor Armando Vazzoni, dona Andréia, a pessoa deles cumprimento todos os demais, American friends who join us today, friends of Olavo from here in the United States. I hope you have your device. I'll be speaking in Portuguese. Eu queria mais uma vez dar as boas-vindas a todos que nos acompanham nesta cerimônia singela, mas plena de significado. A concessão de medalhas e condecorações faz parte da rotina da vida cívica e militar. No Brasil, todo ano são distribuídas comendas a brasileiros e estrangeiros que se destacam por seu serviço e mérito. No entanto, a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de conceder ao professor Olavo de Carvalho a Gran Cruz da Ordem de Rio Branco nada tem de rotineira, mas, ao contrário, possui um caráter verdadeiramente extraordinário. Em primeiro lugar, é desnecessário dizer que o professor preenche com sobra os critérios fixados no regulamento da Ordem de Rio Branco, de serviços ou méritos excepcionais ao Brasil. Se tomarmos apenas o fato bruto de sua vasta obra publicada, mais de 20 volumes, que tratam dos mais variados temas filosóficos, desde a hermenêutica aristotélica, passando pela crítica a Maquiavel e Descartes, e ao questionamento dos fundamentos da filosofia moderna, pelo magistral panorama da evolução da cultura ocidental à luz do materialismo e da religião civil no Jardim das Aflições, até a formulação de uma teoria original para a compreensão do fenômeno da mentalidade revolucionária desde o seu surgimento, para não falar de seus best-sellers de crítica cultural, O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Mas a contribuição de Olavo de Carvalho à filosofia e à cultura brasileira certamente ultrapassa a sua obra publicada. Juntamente com a atividade de filósofo, escritor e jornalista, ele desenvolveu, desde a década de 80, uma atividade docente igualmente original: a formação de uma nova classe intelectual no Brasil, buscando o resgate e a redenção da alta cultura em nosso país. Como se conectado a uma fonte perene de conhecimento e sabedoria, o professor não para de ensinar há mais de 40 anos, por todos os meios a seu alcance, em cursos, seminários, livros, apostilas, artigos de jornal, podcasts, hangouts, live streaming, cursos online. E eu tenho certeza que se a gente deixar ele dar uma aula para a gente aqui hoje, não é? O professor Olavo de Carvalho foi reconhecido por alguns dos maiores intelectuais brasileiros das mais variadas origens e orientações, de Jorge Amado ao embaixador Roberto Campos, que por sinal morou nesta casa aqui, como embaixador em Washington, né? E que Roberto Campos reconheceu em Olavo um filósofo de grande erudição. Carlos Heitor Coni afirmou que Olavo de Carvalho se destaca porque pensa, reflete e é de uma honestidade intelectual que chega a ser cruel. Herberto Salles disse louvar a coragem e a lucidez de suas ideias e a maneira admirável como as expõe. Colheu elogios e apreço do embaixador José Oswaldo de Meira Pena, do escritor Josué Monteiro e de tantos outros. Quem o conhece sabe que ele é de uma generosidade de caráter e de uma bondade absolutamente extraordinárias, sempre pronto a ajudar o próximo, mesmo com sacrifício pessoal. Isso faz dele, mais do que um intelectual ou um filósofo, um homem verdadeiramente sábio, que busca viver o que sabe e ensina.
É impossível, nestas breves palavras, fazer justiça à vastidão quase ilimitada de seus interesses filosóficos, à profundidade de seus insights, à amplitude das questões filosóficas clássicas que enfrentou com originalidade, se não mesmo as que identificou e formulou por conta própria. Ao contrário dos pseudoluminares acadêmicos que passam a vida estudando a obra de um só filósofo e jamais enxergam a densa e bela floresta do conhecimento e da sabedoria, o professor Olavo de Carvalho dedicou a sua vida a empregar o método filosófico para conhecer algo chamado a realidade. A sua definição de filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa sintetiza perfeitamente o seu projeto e as suas realizações. Permitam-me destacar apenas 3 dentre essas realizações no campo filosófico que a mim parecem mais salientes. A primeira, Olavo de Carvalho propôs o que chamou de nova perspectiva para ler Aristóteles, articulando 4 obras do filósofo, a poética, a retórica, a dialética, os tópicos e a analítica, em sua teoria dos 4 discursos. Em uma frase, em sua formulação original, o discurso humano é uma potência única, que se atualiza de 4 maneiras diversas: a poética, a retórica, a dialética e a analítica, ou a lógica. O professor percebeu, em genial intuição, a unidade que existe entre essas 4 ciências do discurso, que constituem graus de crescente credibilidade, numa escala que começa com o discurso do que é imaginável, próprio da poética, passando para o discurso do verossímil na retórica, ao discurso do que é provável na dialética e, finalmente, ao discurso da demonstração que encontramos na lógica. Olavo mostra que esses 4 degraus surgiram historicamente nessa ordem, que nenhuma cultura começou com o discurso retórico antes de ter desenvolvido o discurso poético, e assim por diante. Os inúmeros insights que decorrem dessa teoria ainda vão inspirar muitos estudos e constituem talvez a maior contribuição original à compreensão da obra de Aristóteles feita por um filósofo brasileiro. Segunda realização na área filosófica. Todos aprendemos que a filosofia moderna começa com a dúvida radical que teria levado Descartes a perceber o cogito ergo sum, penso logo existo, conforme expôs em suas meditações de filosofia primeira. Pois o professor Olavo de Carvalho resolveu reconstituir passo a passo a investigação ali proposta por Descartes, seguindo o método sugerido por Paul Friedlander em sua obra clássica sobre Platão. E descobriu que o pai da filosofia moderna cometeu enorme engano ao propor uma dúvida metódica como fundamento, de um conhecimento mais seguro do que aquele da filosofia clássica ou escolástica. Para quem quiser seguir o itinerário proposto pelo professor, sugiro que leia sua obra Visões de Descartes, ou assista às diversas aulas do seu curso online sobre o tema. Finalmente, dentre as inúmeras contribuições originais de Olavo de Carvalho à filosofia, política e à ciência política, a definição científica do fenômeno da mentalidade revolucionária está certamente entre as de maior alcance. Objeto de aulas, artigos e palestras, a teoria formulada pelo professor mostra que, desde as suas origens mais remotas nos movimentos messiânicos e apocalípticos dos séculos XIV e XV, todas as revoluções subsequentes, da francesa à soviética, chinesa, cubana, etc., possuem uma característica comum. Todas essas revoluções são projetos de reforma integral da sociedade, do mundo, da natureza, mediante uma inédita concentração de poder nas mãos da elite revolucionária, detentora exclusiva do conhecimento redentor, da mesma forma que os líderes gnósticos do passado se julgavam portadores das chaves para o paraíso. Não mais no fim dos tempos, mas dentro do tempo histórico. E essa concentração de poder, decorrente do alegado conhecimento de um suposto mundo melhor, opera com base na inversão do sentido do tempo, ensina o professor, né? O comum dos mortais vive em um presente em fluxo permanente, desde um passado que não pode ser mudado e por isso pode ser conhecido,
em direção a um futuro desconhecido, mas moldável, de acordo com os desejos humanos. Para a mente revolucionária, como descreveu o professor, opera-se uma inversão fundamental desse sentido habitual do tempo que temos todos nós. É em nome de um futuro conhecido e anunciado pela elite revolucionária que ela concentra o poder no presente e reescreve o passado, que já não é mais imutável, mas é refeito constantemente em função do projeto futuro. É esse conceito fundamental da filosofia do nosso agraciado que permite explicar por que a Revolução Americana não foi propriamente uma revolução. Ela não alterou o sentido comum do tempo histórico e, em vez de concentrar o poder, distribuiu o poder da metrópole entre as 13 colônias originárias. E, em vez de destruir as tradições, preservou-as. Essa é uma contribuição fundamental do professor Olavo de Carvalho, que ainda aguarda a publicação em forma de livro. Estamos aguardando, professor. Senhoras e senhores, talvez o aspecto mais visível do caráter extraordinário dessa homenagem ao professor é que não se trata apenas de uma homenagem do presidente da República, do nosso chanceler e de todo o Itamaraty, de seus milhares de alunos no Brasil, no exterior, mas de todos os brasileiros de bem que, cansados de ver a pátria aviltada e assaltada por criminosos, saíram às ruas em protesto com cartazes em que proclamavam "Olavo tem razão". Mas no que exatamente Olavo tem razão? Considerada a amplitude da obra de Olavo de Carvalho, a frase adquire o caráter de um símbolo com inúmeros significados. Olavo certamente tem razão no diagnóstico da patológica decadência cultural do nosso país. Ao longo dos últimos 40 ou 50 anos, nossas expressões culturais foram quase todas reduzidas ao nível meramente antropológico, fruto da traição dos intelectuais, que trocaram a busca da verdade e do conhecimento pela vassalagem à ideologia e às benesses do poder, nas universidades e na mídia, a serviço do marxismo cultural e de um projeto de poder totalitário, frontalmente contrário aos valores mais caros do povo brasileiro. Olavo tem razão também quanto ao tratamento que recomenda para curar essa doença espiritual. A recuperação de nossa alta cultura, o revigoramento de nossas mais elevadas tradições na literatura e na crítica literária, na filosofia, na historiografia, na música e nas artes. Em uma palavra, na restauração da inteligência e do amor à verdade. E é a esse enorme projeto de restauração cultural que ele tem dedicado o melhor dos seus esforços. É esse projeto de restauração cultural do professor Olavo de Carvalho que, acredito, traz um certo paralelo com a grande obra do patrono da nossa diplomacia, cujo lema, que constava de seu ex-libris, era Ubique Patriae Memor, em toda parte a lembrança da pátria. Levarei comigo a lembrança da pátria, né? Que está gravado na condecoração do dístico. O barão, usando os seus inigualados conhecimentos de história, geografia e cartografia do Brasil colonial, conseguiu, por meio da negociação diplomática, acrescentar ao território nacional uma área equivalente ao território da França e da Alemanha atuais combinados. Eu diria que, com o mesmo espírito patriótico de quem se lembra do solo materno, mesmo longe dele, porque o traz consigo em seu íntimo, o professor Olavo de Carvalho reconquistou para o Brasil territórios espirituais talvez ainda mais extensos. Ele recolocou em circulação ideias, conceitos e autores que haviam desaparecido, não só de nossas livrarias e bibliotecas, mas de nossa memória e imaginação. O professor venceu a ditadura esquerdista que dominava a vida intelectual brasileira até poucos anos atrás, fingindo possuir o monopólio do que poderia ser pensado. A ditadura esquerdista, né? Claro. O professor Olavo de Carvalho trouxe de volta, ou colocou em circulação pela primeira vez, um sem número de autores brasileiros, como Gustavo Corsão, Miguel Reale, José Geraldo Vieira, Mário Ferreira dos Santos, e Otto Maria Carpo, da monumental História da Literatura Ocidental, Figueiredo de Figueiredo, Álvaro Lins, os nossos José Guilherme Melchior, José Oswaldo de Meira Pena, Bruno Talentino, Paulo Mercadante, o padre Leonel Franca, para ficar só nesses. E fez o mesmo por filósofos como Ortega y Gasset, Julián Marías e Javier Subiri,
Hugo de São Vito, Joseph Maréchal, André Marc e Louis Lavelle, René Girard, Eric Voegelin, Giovanni Reale, Leszek Kolakowski, Dietrich von Hildebrand, Bernard Lonergan e Roger Scruton. Historiadores como Hippolyte Taine, Ricardo de la Sierra, Regine Pernoud, Johann Huizinga, Leopold von Ranke, escritores como Léon Blois, Julian Green, François Mauriac, Georges Bernadotte, Alain, Flannery O'Connor, Jacob Wasserman, estudiosos da psicologia como Maurice Pradino, Lee Ponsonby, cientistas políticos como Bertrand de Jouvenel, historiadores da cultura como Christopher Dawson, Alois Delph, Ernst Robert Curtius, historiadores da filosofia como Paul Friedlander, Frederick Copleston, Guilherme Freire, historiadores da igreja como Malachi Martin, críticos literários como F. R. Leavis, Northrop Frye, críticos da cultura como Richard Weaver, Roger Kimball, Henry Redmer, críticos da ciência como Wolfgang Smith. A lista não tem fim. E esses são só os de primeiríssima linha. Olavo recuperou imensidões intelectuais e espirituais para a vida cultural do Brasil. Para encerrar, quero lembrar um dos capítulos da obra O Futuro do Pensamento Brasileiro, que o professor Olavo de Carvalho publicou em 1997. Ali, ele busca investigar o que o Brasil tem a dizer ao mundo e quais as nossas contribuições que deverão sobreviver à passagem dos séculos. Na esfera do pensamento, ele identifica 4 contribuições que são os pontos mais altos alcançados pelo pensamento brasileiro no seu esforço de 5 séculos para erguer-se à escala do universalmente humano. São eles: a sociologia de Gilberto Freire, o pensamento jurídico e político de Miguel Reale, a obra crítica e historiográfica de Otto Maria Carpo e a filosofia de Mário Ferreira dos Santos. Eu não tenho a menor dúvida de que daqui a muitos anos, quando Nosso Senhor já tiver chamado o professor Olavo de Carvalho para junto de si, o estudioso que procurar repetir essa investigação sobre o que há de perene e universal no pensamento brasileiro, haverá de acrescentar um 5º lugar à mesa, destinado ao pensamento e à filosofia de Olavo de Carvalho. Quero mais uma vez agradecer ao meu querido amigo professor Olavo de Carvalho por tudo que tem feito pela cultura brasileira, cumprimentá-lo e a sua família aqui presente, Roxane, Pedro, Leila, os amigos todos que vieram do Brasil, por essa condecoração, tudo que ela simboliza como reconhecimento de uma vida a serviço da busca da verdade e do conhecimento. Muito obrigado.